Hoje nós damos continuidade dentro dos nossos temas voltado para SOC, Security Operations Center, que não é nada mais, nada menos do que o Centro de Operações de Cibersegurança. Não sei se vocês já leram este livro aqui, mas se não leram, lá a gente fala muito sobre o SOC, sobre qual é a metodologia por trás de um centro de operações de cibersegurança. E hoje o tema é muito voltado a respondendo a um incidente em cibersegurança. Não sei se a gente vai conseguir abordar completamente aqui o contexto da resposta, mas nós pelo menos vamos conseguir trazer aqui na prática uma visualização real disso de maneira bem controladinha. Por quê? Porque nós estamos aqui numa sequência de aulas que aborda esse guarda-chuva de cibersegurança, que é o SOC. Embaixo dele a gente tem tudo, cara. Você tem firewall, você tem conformidade, você tem análise de vulnerabilidade, você tem pentest, você tem analyzer, você tem deceptor, você tem XDR, EDR. Cara, você tem muita coisa que está embaixo desse guarda-chuva do SOC. Assim como no NOC, né, o Network Operation Center, a gente tem um guarda-chuva debaixo dele. Você tem a rede, BGP, o SPF, você tem basicamente tudo ali, está contemplando embaixo desse cara. Só que, o que acontece? Deixa eu dar um share já na minha tela aqui para poder começar. Cara, hoje eu vou direto ao ponto, cara. Quando a gente olha para a nossa infraestrutura como um todo, né, dependendo da topologia que você tenha com aquele cliente, o cara tem uma rede super complexa ou uma rede pequena, nós precisamos de uma metodologia para podermos gerenciar os potenciais incidentes que acontecem na rede. Você concorda comigo? Se você tiver o seguinte cenário aqui, ó, imagina que esse cara, tá? Ele tem aqui um servidor na rede dele. Esse servidor, ele está conectado atrás de um firewall, beleza? Aqui a gente tem um firewall na frente. Esse firewall conecta a gente na internet e, por algum motivo, alguém, né, que não tem o que fazer, foi lá e tentou rodar um SSH, né, um brute force no SSH desse servidor, ou tentou fazer um Nmap nesse servidor, ou de repente o cara tentou usar um acesso de RDP usando aquela ferramentinha lá que vocês já conhecem, né, que é o Hydra, para tentar acessar esse cara e tentar múltiplos acessos com senhas diferentes. Pois é. Na hora que isso aconteceu nesse equipamento, pode ser que esse cara teve sucesso ou não. Se por acaso ele teve sucesso, o que aconteceu nesse exato momento quando uma pessoa tem sucesso em acessar um serviço da sua rede, ele não deveria ter essa possibilidade. Agora, se esse servidor faz parte de uma VLAN de servidores, por exemplo, a VLAN 88, agora esse cara que tentou aqui fazer um acesso indevido no seu ambiente, ele tem acesso à sua rede. Então, se debaixo desse firewall, de repente esse firewall tem uma VPN, tá? Conectando aqui, ó, num outro site remoto, que o cara não tem nada a ver, ele tinha uma VPN com outro firewall aqui, ó. E esse cara que estava num outro site remoto, tá numa outra VLAN, a VLAN 10, que é a VLAN do financeiro, cara. É a VLAN do financeiro. Se por algum motivo o financeiro também acessava esse servidor, então você tinha tráfego de entrada e de saída, ou esse cara agora consegue ter aqui, ó, acesso ao seu outro servidor, que é o servidor de LDAP, o servidor de Active Directory, né? O AD da sua rede, o que está acontecendo? Agora eu penetrei no seu ambiente. Agora eu tenho acesso a um servidor que consegue se comunicar via VPN lá para um site remoto e via LAN aqui para dentro desse data center. Qual que é o problema disso? Se você é o cara responsável por essa infraestrutura e está olhando lá para essa infraestrutura como um todo, você tem um painel lá, né? Você tem um painelzão e nesse painel ele vai estar lá, né? Dividido, um monte de dashboard mostrando para você tudo o que está acontecendo, bababá. E o que você quer? Você quer que dê um red flag ali, ó, né? O cara deu um red flag para você e fala assim, mano, deu merda. Deu merda. E aí você recebeu, deu merda. O que você faz agora? Se ficou vermelho, tudo bem, né?
O problema é o que você faz depois que ficou vermelho. Quais as ações que você toma para poder resolver os problemas desse ambiente, né? Imagina que você está olhando aqui, ó, vou pegar aqui um dashboard qualquer para você poder observar. Ó, se você estivesse olhando para esse cara aqui, ó, deixa eu ver aqui se esse nosso dash está no ar. Se não, beleza, ó, você está olhando para esse dash aqui, né? Putz, aí foi lá e ficou vermelho, cara. Pum, ficou tudo vermelhão aqui. O que você faz? Então, como que você responde a esse potencial incidente no seu ambiente, a esse potencial cara que está tentando acessar a sua infraestrutura e não deveria estar acessando? Essa foto aqui que a gente está vendo é a foto de um CIEM, né? Que é o cara que dá a sua visibilidade do seu ambiente. O CIEM, se nós formos colocar aqui debaixo do SOC, tá? O CIEM, ele é um dos caras também. Então, o CIEM, ele vai estar embaixo aonde? Ele faz parte das soluções do SOC. Você vai ter CIEM, você vai ter SOAR, você vai ter um Incident Management, né, que é a ferramenta que faz lá o seu Incident Management. Aqui para os exemplos a gente vai usar o Iris. Você vai ter o seu XDR. Isso tudo são ferramentas que está debaixo do guarda-chuva do SOC, tá? Quando a gente começa a olhar no guarda-chuva do SOC, a gente vai dividir isso em responsabilidades. N1, N2, N3, os caras de Incident Response. Só que todos eles precisam começar a falar o mesmo idioma. A gente precisa falar a mesma língua, porque senão você chega aqui, metendo o linguajar do Bronx e a gente não entende nada. Então a gente precisa falar o mesmo idioma. E o que a gente faz para falar o mesmo idioma? A gente usa um framework. Vocês precisam entender, galera, a diferença dessas duas coisas, tá? São duas coisas distintas que vocês precisam compreender. Framework, tá? Framework e standard, tá? Standard. Isso você tem que entender a diferença. Framework, isso aqui é metodologia. Isso daqui é padrão. Padrão a ser seguido. Como assim, Lucas? E por que isso é tão importante? Ué, se a gente coloca no cenário de cibersegurança, quando a gente está pensando em resposta a incidente, vocês vão ver eu falar muito de IR, tá? Que é Incident Response. É porque é assim que o mercado chama, né? No Incident Response, a gente tem metodologias para atuar como resposta a incidente e nós temos padrões de tecnologias que a gente segue. Por exemplo, se eu tenho maneira de comunicar usando 802.1x, que é para nós fazermos autenticação e faz parte da pilha Zero Trust, eu tenho então aqui um padrão a ser seguido. Porém, esse padrão, ele não é a minha metodologia que acompanha a resolução do incidente. O padrão, ele é simplesmente o padrão que eu vou incorporar dentro de uma tecnologia para poder atender uma necessidade que durante a resposta de incidente eu possa estar atuando. Loucura, né?